O mundo está apavorado com o coronavírus e resolveu parar. A diretriz dominante, quer dizer, a única diretriz hoje é essa: se ficar em casa, você salva vidas, e se sair de casa, você põe vidas em risco. Como tem outra epidemia se espalhando, que é a epidemia das certezas, a gente vai aqui tentar contribuir com algumas dúvidas. Até porque entre as próprias autoridades existem discrepâncias sobre o protocolo de paralisação, quer dizer, as regras não são iguais, não são idênticas de região para região, de país para país, e, portanto, não existe uma certeza absoluta, certo?, sobre como a humanidade deve agir para superar esse impasse gravíssimo. Vamos, então, às perguntas, que é aqui a nossa única tentativa de contribuição. Primeira pergunta: por quanto tempo o mundo pretende ficar parado? Então, alguns especialistas dizem que o certo é ninguém sair de casa até a epidemia parar de crescer, ou seja, até que nenhum novo caso eleve a estatística total dos afetados pelo coronavírus. Bom, qualquer leigo sabe que isso vai demorar muito, especialmente para um mundo que resolveu parar. Então, a gente tem a obrigação de perguntar: qual é a projeção? A gente está falando de semanas, meses, alguns meses, muitos meses, ou mais que isso, porque aí tem que ser feita uma outra pergunta, que é a seguinte: quanto custa o mundo parado? E aí não se trata desse falso dilema que alguns estão tentando aí difundir, a economia versus saúde, vida versus dinheiro. Nada disso. Aqui é tudo vida, e a pergunta é: quantos vão morrer dessa paralisação total? Quantos vão morrer de fome, sede, de frio, falta de remédio, falta de acesso a socorro, enfim, da grávida de risco ao cardíaco na área pobre, que não vão ter meios para se deslocar porque os meios secaram, graças à paralisação do mundo. Não chega dinheiro, não chega gasolina, não chega nada. Quem vai fazer essa conta? Se a palavra de ordem é responsabilidade, essa conta tem que ser feita, pelo menos uma estimativa. E não basta gritar para todo mundo ficar em casa para sempre. Outra pergunta: quem vai purificar as estatísticas? As estatísticas de mortes por coronavírus. Porque, para o grande público, os números estão chegando contaminados. A pergunta é: quantos indivíduos saudáveis, mesmo entre idosos, então sem ocorrência de outras doenças, predisposições, morreram de coronavírus, ou melhor, morreram por causa do coronavírus? Essa depuração estatística não está chegando à população pelos canais atuais de informação, e isso é urgente, se o nome do jogo é responsabilidade e não irresponsabilidade. A gente acabou de ver uma matéria de um grande jornal brasileiro sobre a chegada de uma passageira ao aeroporto de Brasília, infectada por coronavírus, em estado grave. No fim da matéria, você descobre que ela tinha uma série de doenças importantes. Quem ganha com isso? Aqui a gente só faz perguntas, a gente não sabe de nada. Então vamos continuar falando sobre esse chamado à responsabilidade. Por exemplo, se ao sair de casa você pode estar matando um idoso, porque o corona é de contágio muito rápido, fácil, você também pode estar matando um idoso se sair de casa gripado, com o famoso vírus da influenza. Porque você está com um vírus que se espalha menos, mas é mais letal que o corona, certo? E agora, quanto tempo a gente vai ficar em casa? Por quanto tempo e por quais motivos exatamente a gente vai ficar em casa? E mais uma pergunta: por que não se pode pensar num plano de distanciamento, isolamento social, como se está chamando, distinguindo os grupos de risco do restante da população? Tem algum tabu aí? Porque se há transporte público em circulação, por exemplo, em várias áreas, por que, em vez de tentar estigmatizar como irresponsável qualquer um que esteja na rua, que eventualmente não tinha saída e tinha que ir para a rua, por que, em vez disso, não desenvolver um protocolo rigoroso em termos de saúde total como um todo, higiene, contato, proximidade, aglomeração, para quem não está no grupo de risco e não tem sintomas? E, naturalmente,
um protocolo de isolamento total dos que circulam em relação aos idosos e grupos de risco. Por que não fazer isso? Por que não estudar isso? É uma pergunta, aqui só temos perguntas. Não está dito pelos especialistas que um dos freios naturais à epidemia é justamente o desenvolvimento de anticorpos pelos organismos saudáveis em contato com o vírus? Então, a gente está em março de 2020 com escolas, escritórios, comércio, enfim, diversos setores lacrados. Está proibido também formular uma saída gradual desse embargo nas próximas semanas? Se não está proibido, onde estão esses planos? Será que eles estão em andamento? Se eles estiverem, onde estão os autores? Apareçam. Os autores dos planos, mostrem seus planos, se tiverem, e deveriam ter. Mostrem à população, porque a população está desesperada e precisa avistar a saída desse pesadelo. E porque, prestem atenção, manter o mundo parado, sem sombra de dúvida, vai matar muito mais gente do que a epidemia.